A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Vênus Grey Santos, sou presbítero da comunidade evangélica Cristo para Todos. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial que vem trazer para nós uma história de vida emocionante, repleta de desafios. Ela que foi no fundo do poço e de lá viu a maravilhosa luz que se chama Jesus. E ela traz para nós nessa noite a sua história, aquilo que ela passou, ela vai testemunhar para nós tudo que ela viveu nesses dias. Chama a vinheta. Voltamos. Como eu disse, todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com a Thalita Lima. Thalita, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Nós estamos aqui para ouvir um pouquinho da sua história, conhecer um pouco do seu testemunho, aquilo que Deus fez, né, e faz, né, na sua vida. Eu conheço um pouco, você já contou algumas coisas e a gente viu que realmente é uma história assim que bastante envolvente. Deus, ele te resgatou lá do fundo do poço, né, Thalita? Thalita, antes de qualquer coisa, gostaria que você se apresentasse, gostaria que você falasse para nós quem é a Thalita. Fique à vontade. Primeiramente, né, quero cumprimentar a todos e é um motivo de muita honra para mim. Fiquei muito grata por esse convite, né? Eu sempre fico muito feliz, assim, quando eu posso testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, né? É algo que eu sempre falo muito abertamente. Já ouvi de pessoas assim, nossa, você fala tudo isso? E eu confirmo, sim, eu falo, porque quando eu falo tudo isso, eu testemunho aquilo que Deus fez na minha vida e eu posso glorificar a Deus através dessa história, né? Dessa história que eu passei, de todo esse testemunho. E assim, é uma alegria muito grande poder estar aqui e trazer isso e contar, né, as maravilhas que Deus fez na minha vida, toda a obra que Ele fez, que vem fazendo, né? E é isso aí. É isso aí, Thalita, muito bem. O pessoal de casa quer saber quem é a Thalita hoje na comunidade Cristo para Todos. Bom, faz 3 anos, né, que eu e minha família, meu esposo, meus filhos, nós somos membros da comunidade, né? Nós chegamos aqui numa fase onde esse testemunho ainda estava acontecendo, inclusive, né? Nós chegamos aqui numa fase que Deus ainda vinha trabalhando. E vai fazer 3 anos, já tem 3 anos já, na verdade, que a gente está aqui, né? Aí a gente foi chegando de mansinho, devagarzinho, e fomos tomados pela graça de Deus e a gente foi se envolvendo. E quando a gente viu, a gente já estava de corpo e alma E na como é que você obra. conheceu a comunidade, Thalita? Quem falou para você? Como é que foi? Na verdade, assim, a gente já vinha de um outro ministério, né? Quando a gente veio do Paraná para cá, que minha família já morava, já estava aqui, e eu tinha ido embora. E a minha família, já morando aqui, eu trouxe meu marido, que ele não era daqui. E aí a gente começou a frequentar uma igreja que a minha irmã convidou, a gente ficou um tempo lá. Mas a gente deu uma afastada novamente, a gente estava assim, né, meio naquele processo, né? Ah, quero, mas não tô querendo. E a gente ainda estava vivendo, né, o abandono dos vícios, toda a trajetória que a gente ainda estava percorrendo. E aí a gente deu uma afastada lá da igreja, né? Na verdade, a gente mudou de onde a gente morava, a gente mudou, a gente foi morar com a minha mãe. E aí, nesse período, a gente se afastou da igreja, ficou longe, a gente se afastou. E numa virada de ano, a minha irmã convidou. Minha irmã também é membro aqui da CPT. E ela Uhum, convidou a gente para vir aqui. certo. Uma virada de ano. E a gente veio, a gente gostou muito da igreja, quando a gente chegou, né? Do pastor, da ministração, da pregação. A gente se sentiu em casa aqui. E aí, como quem não queria nada, a gente começou a vir, começou a circular aqui, vinha num culto ou outro, né? E aí, aos pouquinhos, o Espírito Santo foi trabalhando ali, porque a gente ainda tinha uns vícios para tratar na época, Sim, né? sim. E Deus estava já trabalhando naquilo ali, que era ainda faltava aquela gotinha para limpar. E aí a gente, né, foi sendo trabalhado ali. E aí quando a gente viu, a gente já estava assim envolvido, né? Porque quando Deus ele tem propósito, ele te chama, ele vai te conduzir até aquele caminho. E hoje, né, eu sou líder
Ministério de Teatro aqui da CPT, né? Que é algo que eu sempre gostei também. E também participo de Ministério de Dança. Também sou integrante do Ministério Casados para Sempre, que foi algo que também transformou meu casamento, minha vida conjugal, né? Meu esposo, que foi também apresentado para nós aqui na CPT. E a gente se apaixonou pelo curso, a gente mergulhou no curso, a gente queria mudança. E a gente veio sendo trabalhado em cada curso, né? E hoje a gente participa desse ministério também, né? No que precisar, no que chamar também, a gente está aí, né? Assim, nós já vamos entrar na sua história, né? Sim. Mas é sempre interessante mostrar para o pessoal de casa, o pessoal que está nos assistindo, né? Que hoje você é uma pessoa realizada. Sim. Eu costumo falar assim muito que quando eu olho fotos lá de trás, porque eu ainda mantenho essas fotos para não me esquecer de onde eu saí, né? Então, quando eu olho ali, quando eu olho a Thalita de lá e a Thalita de cá, são duas pessoas assim numa diferença absurda. A Thalita de lá achava que tinha felicidade e alegria, mas não tinha brilho, não tinha vida. E a Thalita de hoje, eu falo assim que tem brilho, né? Eu me vejo realizada tanto em questão familiar, né? Ambiente familiar, profissional, né? Deus me direcionou um caminho profissional que eu nunca imaginei. No convívio de amigos, que Deus fez tudo novo. Foi lindo essa trajetória de novos amigos. Tudo, assim. Então eu falo que quando eu olho pra mim hoje no espelho, eu gosto do que eu vejo, porque eu vejo brilho, eu vejo alegria, sabe? Eu vejo que eu tenho amigos verdadeiros, pessoas que eu posso contar, né? Então, ao longo dessa jornada, Deus me trouxe tudo isso novo. Ele refez tudo novo. Então, assim, quando eu olho aquela Thalita que era enganada e achava que tinha alguma coisa, às vezes eu paro assim lá em casa, eu fico pensando, falo, meu Deus, se tem um lugar, um caminho que eu não volto, não quero voltar, é para aquele lugar. É para aquele ambiente, sabe? Era uma Thalita iludida. Para aquela mente, para aquele cativeiro que eu me mantinha. Eu era refém de mim mesma, né? Porque eu permitia. Então, assim, quando eu olho aquilo, eu falo, cara, não tinha Thalita viva ali, sabe? Era uma carcaça, né? Mas tinha uma semente ali que Deus, né, foi regando e cultivando e brotou vida de novo. Sim. E para você chegar nessa vida de escravidão, essa vida em que você passou no mundo, né? É lógico que houve uma sucessão de acontecimentos desde a sua infância, né, Thalita? Sim. Fala um pouquinho da sua infância para nós. Assim, toda essa trajetória, né, ela veio decorrente de uma revolta, né, que ela foi cultivada ao longo dessa infância, dessa fase de juventude, né? Porque eu costumo dizer assim, hoje entendendo, né, trabalhando nesses ministérios, a gente passa a entender mais essas coisas, né? E Sim, trabalhar nisso, amadurece também, né? sim, até mesmo na gente, né? Hoje eu passo também por psicanálise para procurar entender melhor, me aprofundar, né? Também tanto o lado espiritual, né, que é mais importante, e também entender lá atrás, né, de forma patológica essas coisas, para que eu possa unificar isso e, né, seguir curada. Correto. Mas assim, lá nessa fase de infância, hoje eu não digo que eu julgo, eu entendo. Né? A minha mãe, ela foi uma mãe solo, né, mãe de 5 filhos. E hoje, entendendo toda essa raiz familiar, eu entendo que, assim, a minha mãe dava aquilo que ela tinha, né? Era grito, a gente apanhava, ouvia xingamento, né? Palavrão. Lá em casa tudo era grito. Grito, tudo muito agressivo, apanhava, né? Hoje, assim, eu falo de uma forma muito tranquila, né? Curada, né? O que acontecia? Acontecia que eu apanhava muito, não tinha aquele afeto, aquele amor, né? E você vai crescendo dessa forma, sem afeto, sem amor. Então era um ambiente totalmente conturbado. Era um ambiente muito, muito conturbado, um ambiente muito hostil. E assim, como eu apanhava de todos os irmãos, né? Isso foi gerando revoltas. E aí teve uma fase também que agregou muito nessa revolta, que foi uma tentativa de abuso de um familiar, né? Que eu também não vou trazer à tona nomes aqui. Isso hoje já foi perdoado, né? Eu já passei por esse processo de perdão e de cura em relação a isso. Então, assim, foi toda essa questão dessa tentativa, né, de abuso, essa negligência familiar na época, foi criando essa revolta, né,
na minha adolescência. E aí, quando teve um período que veio um circo aqui, né? Eu tinha 12 anos na época e eu e minha irmã trabalhamos nesse circo. Eu tinha 12 anos, eu fiquei deslumbrada e coincidiu de ser férias escolares. E nós ficamos um mês com eles aqui na região. E aí acabou as férias, eu tive que vir embora, voltei embora, né? Me colocaram no ônibus, me despacharam de volta. Sim. Mas eu sempre fui envolvida com teatro, essas coisas assim. Eu fugia de casa para fazer teatro, sempre gostei, né? Apesar do pessoal de casa não apoiar, sempre, né? Era uma outra coisa que me marcava muito, era apresentação de escola ou de teatro, alguma coisa. Nunca tinha ninguém lá. Então, assim, essas coisinhas, sabe? Me causava uma sensação de abandono, de revolta. Entendi. E fala pra mim uma coisa, Thalita. Seus 15 anos. Você tá falando da idade, você tinha 12 anos, Sim, né? Seus 15 anos. Toda menina sonha com os 15 anos, né? sim. Sonha com a festa de debutante. E aí? Como que foi essa fase da sua Sim. vida? Então, aí na idade dos 15 anos, né, que eu deveria estar tendo esse sonho, né, que é um sonho de menina. Na verdade, assim, minha mãe nunca teve condições de fazer festa. Eu tive com uns 10 anos eu tive uma, muito simples que ela fez. E com 20 anos eu realizei uma outra pra mim, que eu já trabalhava e eu que paguei. Que era um sonho de ter a festa, mas assim, não tive, porque sempre foi, né, toda essa coisa conturbada. E aí eu apanhava muito nessa idade de 15 anos. O que eu ganhava era cacete. Entendi. Eu apanhava muito. Por quê? Porque eu tinha uma outra irmã, um pouco mais velha que eu, 4 anos mais velha que eu, que ela tinha que se tornar mãe de uma irmã que não era, né, responsabilidade dela. Minha mãe saía para trabalhar, não tinha quem cuidasse, e quem cuidava era ela, né? E aí, ela, por a gente sempre ter essa coisa de todo mundo muito agressivo, ela me batia, né? Minha mãe saía para trabalhar, minha mãe era cortadora de cana, né? Chamada boia fria. E minha mãe saía para trabalhar e ela descia ali o cacete em mim, em casa. E aí, com 15 anos, assim, eu tava no limite de toda essa situação, né? Eu sempre fugia, né? Ou minha mãe chegava, eu tava fugida de casa, pra rua, na casa de alguma amiga, né? Eu nunca podia levar um amigo em casa, porque chegava lá, alguém gritava ou me batia na frente desse amigo. Passava vergonha. Sempre passava vergonha, sempre era muita humilhação. E eu via na casa dessas amigas que não, que a mãe era, né, uma mãe que recebia, uma mãe que fazia uma pipoca, tinha, né, a amiga ia lá e tal, e na minha casa nunca tinha isso. E aí nessa fase dos 15 anos, chegou um período assim que eu estava tão esgotada, e hoje a gente entende, né, se fala mais abertamente sobre a depressão. E era uma fase que eu estava tão assim, não tinha esse olhar voltado para essa depressão, e eu resolvi, foi a primeira vez que eu tentei suicídio. E aí minha mãe tomava vários remédios assim para pressão, tomava para controlar umas coisas que ela tinha já, problemas de saúde. E eu tomei, fiz um coquetel de todos esses remédios, eram remédios fortíssimos que minha mãe tomava. E eu fiz um coquetel desses remédios, tomei. E quando minha mãe chegou, eu estava dopada em cima da cama dela. Aí ela levantava o braço caía, levantava o braço caía. E aí deu tempo dela chamar o resgate, fui socorrida, né? Eu lembro que teve uma matéria no jornal e aí saiu as iniciais do meu nome, falando sobre isso, né? Da adolescente que tinha tentado uma tentativa de Então suicídio. saiu no jornal isso daí. Saiu. E aí tinha essas iniciais do meu nome, né? Uhum. E falando disso. E eu fiquei aproximadamente uns 3 dias. Aí eu tenho flashes, assim, da sonda, da maca do hospital, sabe? Daquele atendimento de emergência. E foi feita uma lavagem. Aí o médico falou para minha mãe que por pouco tempo todos os comprimidos teriam se diluído e eu teria vindo a óbito, sim, né? Mas graças a Deus, né, já na sua infinita misericórdia e bondade, Deus já vinha me guardando ali. E alguns que eram calmantes tinham feito efeito, então eu fiquei em torno de uns 3 dias assim, até para ir no banheiro fazer xixi, minha mãe tinha que levar. Eu dopada pela casa para comer, dormindo direto, assim. E aí, com 17 anos. Tá, você fala assim, eu apanhava, eu tomava cacete todo dia, mas também provavelmente você não era uma menina fácil, né? Não. Você era rebelde. Era rebelde. Você chegou a mexer com droga com 15 anos, como que foi? Na fase dos 15 anos, aí eu ficava muito pra rua, né? E aí eu tinha uma galera de amigos assim da minha idade, e a gente, eu não lembro bem como, mas a gente começou a fumar, na época era cigarro de menta. A gente começou a fumar escondido, porque não tinha cheiro. Comecei, né, já nessa fase aí de ficar muito pra rua.
Mas era um ambiente que eu escutava muito palavrão, né? Você é uma isso, você é uma aquilo. E apanhava, e xinga, e grita. Então eu ficava muito fora de casa, né? Não era, acabava não sendo flor que se cheirasse. Porque, né, dentro de casa era pior. Sim. Então eu fugia, eu saía fugida, né, à noite, eu vivia a maior parte do tempo fora de casa. Ia pras baladas. Saía também, ia para festas, né? Na época tinha muitas festas aqui na cidade, então nessa fase de idade não era muito. O pessoal era negligente com adolescente pra rua, bebia. Então, assim, né, saía muito. E aí comecei nesse caminho do cigarro, né? Foi, vamos dizer assim, o primeiro contato com droga. Aí com 17 anos eu saí, eu tinha umas amigas de idade maior que eu, né? Já mais velhas. E eu estudava à noite. Já, e aí elas me levavam, assim, pra cidade vizinha, pra pagode, pra festa. E aí lá eu tinha, uma vez ou outra, foi um primeiro contato ali com a cocaína, que eu tive, na verdade. Mas, assim, muito pouco, assim, né? Mas era pela turma, eu ia no embalo, né? E chegava em casa e ficava deitada, assim, estática, parecia uma múmia. Pra minha mãe não descobrir. E aí eu já trabalhava na época, mas assim, já cheguei, ia virada, né? Tal. E depois, com 17 anos, que aí minha mãe descobriu que eu tava fumando, aí eu apanhava dela, já cheguei a comer cigarro, com ela esfregando na minha boca, você vai comer, né? Xingando aqueles nomes. E aí, com 17 anos, minha mãe abriu mão de mim. Já você quer viver, vai viver sua vida, vai fazer o que você quiser. E aí minha irmã entrou em contato com aquela dona daquele circo lá, dos meus 12 anos. Sim. E eles estavam em Minas Gerais. Lá vai eu para Minas Gerais. Primeira vez, fui-me embora pro mundo. Ai, vou virar artista. Cheguei lá. Quem virar artista que nada? Eu fui lavar tênis, limpar a casa, né? Era a última a dormir, a primeira a acordar. Achei que eu ia viver uma vida e cheguei lá, era outra. Entendi. Mas para eles, eu fui contratada para isso. Para mim, eu fui contratada para outra coisa. Teve assim, uma má comunicação, né? E aí eu ganhava assim, um valor muito baixo, aproximadamente de 25 a 50 reais por semana. E aí eu fumava, tinha o vício do cigarro. Então eu tinha que sustentar o vício do cigarro com essa quantia por semana. E aí eles me davam alimentação e tal. E eu trabalhava, então assim, só trabalhava. Aí eu fiquei estacionada numa cidade lá, na época, com uma amiga que trabalhava lá também. Ela namorou um rapaz e a mãe desse rapaz ajudou a gente. Né? Nós fomos morar numa casinha de favelinha que ela tinha lá, numa cidade que chama Ubá, em Minas Gerais. É uma cidade muito bonita, Minas Gerais é um lugar muito lindo. Eu fiz muitos amigos bacanas lá, né, que me ajudaram. Mas, né, tinha 17, tinha feito já 18, né, fiquei um período de 1 ano. E aí eu comecei a passar aperto, porque nós ficamos na cidade, falei, eu não virei artista, tô aqui só levando na cara da vida, né? Só ilusão. Sendo humilhada, nossa, era muito ruim toda essa fase. Não recomendo, viu, gente? Você é adolescente que tá achando que tá ruim na casa da sua mãe, na vida é pior, vai por mim. E aí eu e ela resolvemos ficar na cidade, ela começou a namorar com esse rapaz, a mãe desse rapaz acolheu a gente, foi a promessa de ajudar, né, a gente. Fomos morar nesse quintal de favela, tinha essa casinha que a gente morava, e aí tinha uma família e em cima tinha uma mulher que ela era macumbeira lá, fazia uns trabalhos lá, gritava o dia inteiro com as crianças, ninguém mexia com ela. E aí eu me desentendi com esse casal, eu não conseguia arrumar serviço, começamos a passar necessidade, a gente não tinha móvel, não tinha nada. E não estava dando certo, comecei a passar fome lá, a gente começou a passar necessidade. Hoje essa menina, ela continua sendo uma amiga, né? Sim. Mas na época a gente se desentendeu, era tudo, né, descabeçado, jovem. E aí essa família que tinha no outro quintal me acolheu. Aí me ajudou, liguei para minha mãe desesperada, né? Minha mãe, nossa, desesperada, assim, mãe, pelo amor de Deus. Aí eu ouvi uns gritos, um xingo lá, me arrumaram a passagem e voltei embora. Aí comecei a trabalhar em São Paulo, comecei a trabalhar numa empresa de fotografia em São Paulo. E aí eu tive, né, um segundo contato com droga, porque São Paulo ele te dá possibilidades assim de tudo. Sim. Né? E aí comecei a viver a vida noturna de São Paulo. Lá a gente ficava, era uma equipe, né, que a empresa mantinha num apartamento, numa área muito boa de São Paulo. E a gente ficava lá nesse apartamento. E a empresa pagava diariamente a sua alimentação. E ao invés de comer, a gente comia miojo, gastava ali com miojo, guardava o dinheiro para ir para balada, para ir beber, para ir, né? A gente sempre estava em shoppings, em boutiques, em lugares muito, né, de classe alta. Então, assim, você tinha contato com vários lugares, né? E era um deslumbre. E aí eu tive contato com o meu primeiro marido, na época, que
né? Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 18 anos, né? Foi quando eu vim embora, comecei a trabalhar com isso. E aí eu comecei a namorar com ele, aí eu saí desse trabalho, né? Depois, aí a gente casou, Ele né? sabia que você mexia com droga, não? Não, ele não sabia que eu tive esse envolvimento, né, meio breve com a droga, não. Mas eu fumava, né? Fumava cigarro. E aí chegou uma hora que a minha família já não se opunha mais, porque eu já estava ali com meus 18, 19 anos, né? E eu bancava meu cigarro, eu trabalhava e era isso. E eu comecei a namorar com ele, né? A gente se casou, né? Eu sempre tive o sonho de ser mãe, fui mãe muito nova, né? Me casei com 20 anos. Aí chegou um período assim que eu desfiz o casamento, né? Porque a gente casa nova, sem estrutura, né? E antes de eu ganhar o Lucas, na verdade, eu já tive um primeiro contato com Deus, né? Nada muito compromissado, assim, não quis nada muito a fundo. Foi raso, né? E aí nós fomos embora, né? Eu engravidei e fui embora com ele. Lá era uma vida melhor para nós, para o bebê, né? Na época. Lá onde? Em São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Isso. E a gente foi embora, né? Foi um tempo bom lá. Ganhei o Lucas, né? Foi uma qualidade de vida melhor para ele, como recém-nascido também. O Lucas passou por um período de UTI logo quando nasceu. E foi 18 dias assim muito sofridos na minha vida, assim, de uma dor absurda como mãe, né? Uma mãe de UTI sabe o que eu tô falando. Ele nasceu com uma broncopneumonia, uma bactéria no pulmão e ficou esses 18 dias lá. E foi bom, assim, por um lado, eu creio que Deus tenha nos levado até lá, porque aqui, na época, não teria esse suporte que ele precisou. Sim. E aí a gente viveu esse tempo lá. Quando o Lucas estava para fazer 2 anos, eu e o pai dele veio a se separar. E estava nessa fase ali de WhatsApp, né? E eu voltei a ter contato com o pessoal de circo, entrei naqueles grupos de circo. E a gente já não estava muito legal, nos separamos. E eu fui visitar o pessoal, que eu fiz amizade com uma outra galera de circo, fui visitar eles em Santa Catarina. E a gente se separou, né? Eu fui pra lá, eu cheguei lá, nossa, época de carnaval, né? Muito novinha, 21 para 22 anos. Falei, meu Deus, eu tô, né? É aqui que eu quero ficar e não quero nem saber. E aí eu comecei, assim, uma fase de vai e volta da minha vida. Então eu deixei o Lucas com a minha mãe, desfiz o casamento, né? Hoje a gente é muito amigos, quero frisar isso, porque ele é um pai presente, né, na vida do nosso filho. Nós somos amigos, nós nos respeitamos muito. Muito bom, né? E isso é muito bom, porque ele não é meu inimigo, né? A gente terminou de uma forma amigável. E hoje a gente, né, é amigo e tá tudo certo. E aí eu fui viver a vida, né? Quero voltar para circo, fui começar a participar dessas coisas. Sim. E deixei o Lucas com a minha mãe. Era assim uma coisa breve e começou a se tornar uma coisa extensa. Então eu fui negligente na maternidade, quando ele fez ali 2 aninhos, deixei ele e comecei com essa coisa de ir e vir, né? Eu achei que eu não tinha vivido o que eu tinha que viver. E fui viver isso. E aí eu comecei, né, viver no circo de novo. Na época eu estava em Santa Catarina, fiquei um período lá. Deixei ele com a minha mãe, depois o circo veio para o Paraná. E foi uma parte maior que eu vivi, né, do circo. E aí eu ia e vinha, né? Ficava assim, tipo, 2 meses aqui com ele, 5 lá. 2 aqui com ele, 5 lá. Nossa, temporada grande, né? Era. Quando eu começava a ficar meia depressiva e injuriada, eu voltava. Mas eu nunca conseguia arrumar um emprego, um trabalho aqui. E aí, numa dessas idas e vindas, né, dessa época do Paraná, eu conheci uma moça. E essa moça, ela era de Rio Preto na época, e eu conheci ela, né, numa rodoviária de uma cidade chamada Santo Antônio da Platina. Certo. Eu voltando, estava vindo para ver o Lucas, e eu conheci ela, né? Aí começou a conexão, a semente do diabo ali. Foi você lançada. a entrar mais pro fundo do poço. Porque eu conheci ela vindo para cá, voltando para cá, e ela me contou que ela estava vindo dessa cidade, desse lugar, que ela tinha ganhado em 3 dias no final de semana trabalhados, ela não tinha nem ficado com ninguém, só bebendo, ela ganhou um valor X. Falei, cara, eu ganhava R$150 por semana. Mas era pela alegria da coisa artística, né? Que daí lá eu fazia dublagem de personagem de filme da Disney, caracterização, fazia número de altura, né? Comecei a entrar nessa área artística. Lá nesse outro circo,
Eu pude ser o que no primeiro eu não fui, né? Que não me deram a Entendi. oportunidade. Me levaram pra lá pra trabalhar, não pra ser artista no primeiro, né? E nesse eu tive a oportunidade. E aí eu virei artista, fazia número de altura, entrava como malabarista, já entrei com atirador de faca, de fogo, de tudo que você, né, nessa parte assim, era um Certo. severino, que tem ali, você vai, se arruma e vai. E aí, né, era mais por esse lado artístico que eu ia, porque Você financeiramente já entrou falando, dentro daqueles canhão também, não? seria muito legal, né? Não, imagina você lançar seria o ápice, né? Mas assim, nunca tive isso. Já fui assim, de atirador de faca. Não recomendo, galera. Também não recomendo. O cara ainda Deus tinha me livre. só uma visão. Ele era meio cego de um olho, literalmente, assim, de um olho meio. Não recomendo, tá? Mas aí foi todo esse período, eu conheci ela, né, vindo desse último do Paraná. Aí fiquei um tempo aqui, tentei arrumar trabalho, gente, não conseguia. E aí eu voltei para um circo, mas era um circo que estava aqui na nossa região, do interior de São Paulo, aqui perto, né, nas proximidades, então eu conseguia estar mais aqui. E aí lá eu me desentendi também com o pessoal, porque a Thalita não era flor que se cheirasse, né? Thalita era encrenca, era enrosca onde ia, dava trabalho, entendeu? E aí não levava desaforo para casa de ninguém, né? Vivia enfiada em contenda e fofoca. E aí, exatamente por isso, eu falo assim, é um ambiente, viver em circo, não vou generalizar, mas viver em circo tem muita fofoca, muita contenda. Você vive ali com uma galera num quintal, né? Sim. Um quintal ambulante. É uma pseudo-família, né? Cada um mora num cubículo ali, mas tá todo mundo ali. E aí tinha muita contenda. E aí, numa dessas coisas, de uma contenda dessas, teve ali um desentendimento meu com uma outra pessoa, né, um outro artista do circo. A gente chegou a sair numa agressão mesmo. Teve agressão, eu fui pra cima dele. Não tinha medo, eu enfrentava a mulher quem tivesse pra enfrentar, enfrentava. E aí tava assim no meu limite. Aí revoltada, falei, quer saber, não tem dinheiro pra comprar uma calça nova. As roupas tudo velha, manchada, desgarçada, mal tinha pra comer um lanche. Não conseguia ajudar meu filho com nada, não é, né? Eu falei, quer saber? Não arrumo o serviço, eu já sei pra onde que eu vou. Você lembrou da sua amiga? Lembrei da moça lá de meses atrás. Entendi. Aí entrei em contato com ela e ela me respondeu. E aí pedi o número da dona da casa do lugar lá. Entrei em contato com a mulher, olha, foi a fulana de tal que eu conheci, contei a história pra ela. Aí eu tinha um dinheiro guardado desse último circo que eu trabalhei, né? Tinha um dinheirinho guardado que dava pra comprar passagem. Aí ela falou assim, ó, vem, você tem o dinheiro, vem com a passagem, que chega aqui eu vou te ressarcir essa passagem. Aí eu chamei uma pessoa, uma conhecida minha, que eu não vou expor porque Sim. o intuito é contar a minha história e não expor outras pessoas. Isso. E essa pessoa, eu tinha ela como uma irmã. Uma irmã, uma pessoa que eu amava demais. E Deus já tinha esse plano de expor pessoas na minha vida, né? De abrir ali o leque e fazer aquela limpeza. Porque essa pessoa, ela já tinha o hábito, né? Todo mundo, assim, né? Os familiares, o pessoal conhecia, já sabia que ela fazia essas coisas, né? Na cidade vizinha onde ela morava. E eu falei, ó, fulano, o negócio é o seguinte, eu tô com uma proposta num lugar assim, assim, assado, né? Ganha dinheiro assim, assim. Você quer ir comigo? Eu não quero ir sozinha. Aí ela, vamos. Ela foi, topou ir comigo. E aí meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Onde eu tô me metendo? E fui mesmo assim. Impulsionada a ganhar dinheiro e ter uma vida que eu nunca tive. Não dava certo de um lado, não dava certo do outro. Vamos se arrumar em algum lugar. Queria explorar todas as opções. Alguma coisa. Né? Estudar, trabalhar não era uma opção para mim. Não, vamos pelo caminho mais fácil. E aí fui, me aprofundei nisso. Cheguei lá nessa cidade, né? Santo Antônio da Platina. Questão de cidade, acho que não tem problema expor. Cheguei nessa cidade. Aí cheguei lá nesse lugar. Ela mandou um taxista, porque lá nesse lugar tinha um taxista que ele fazia muita corrida para as meninas lá desse lugar. Era uma pessoa já meio que todo mundo já conhecia para fazer corrida. Mandaram ele me buscar com ela e ele levou a gente até o lugar. Então era um lugar, dava uns 5 quilômetros da cidade. Você saía assim um pouco na pista da cidade, entrava assim e ficava atrás de chama aeroporto, mas assim não era aeroporto de avião grande, era um aeroporto pequenininho, bem pequenininho mesmo. E aí, atrás desse aeroporto, até lá falava aeroporto, né? Era onde você entrava, assim, tinha uma entradinha de terra, e era como se fosse uma colônia, assim, várias casas, né? Certo. Aí tinha as melhores, que era logo na entrada, e uma dessas que eu trabalhei era uma dessas melhores. Era uma de frente para outra, assim, que eram rivais.
E aí eu fui trabalhar numa dessas, que era uma das mais fortes, né? E eu e essa menina, a gente foi trabalhar lá. E aí a gente chegou lá, a gente tinha o pseudônimo, né? Não Sim. usava o nome por opção nossa. Claro. A gente adotou outros nomes lá. E aí lá, no primeiro dia que eu já cheguei assim, né, aquela menina boba do interior, né? Cabelinho amarradinho, escovadinho, progressivinha assim, né? Toda bobinha do interior. Já tinha umas meninas tomando cerveja ali com os caras já foram vindo pra cima da gente, a gente já passei a ter ali meu primeiro contato com a prostituição, né? O primeiro programa que eu tive foi nesse mesmo dia, assim, eu só fui. E aí, no quarto que eu fui alojada, porque tinha uns quartos ali, você entrava assim, era a área, e essa área já tinha ali o estabelecimento, né? Como se fosse uma grande sala, muito grande, e os bancos todos de concreto, aí tinha uma junk box, né? Aquela junk box, um balcão, tudo de concreto, porque lá o pessoal quebrava o pau, não podia ter móveis, as coisas que o pessoal quebrava nas brigas. E atrás ficava assim, a chamada gerente, com freezer, as bebidas, né, e tal. Sei. E aí o negócio de luz lá, né, que ficava piscando, tudo escuro, o ambiente. Só que era de tarde, elas já estavam bebendo, essas meninas. Né, não fomos muito bem recebidas aí, a princípio, porque chega, né, a carne nova chegou, né, então elas têm aquela birra. E a gente chegou, essa menina era uma menina que foi comigo de corpo muito bonito, chamava muita atenção, né. E aí a gente começou, né, naquela coisa toda, naquele primeiro contato que eu tive. Eu lembro que eu olhava pro teto assim, né, e eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Era uma coisa assim, era como se eu não sentisse o meu corpo, eu tava anestesiada, assim, extasiada. E aquele ali foi passando pra você cada vez ser mais normal, todo dia foi... era uma coisa que se mais tornava normal. assim, um desligamento. Quando acontecia, era como se eu me desligasse, assim, tipo, eu ficava ali, tá, né, como se fosse... Entendi. Tá, né? Aí foi aquele primeiro contato, fiquei assim meio em choque, meio tipo, é só isso? Então acho que eu consigo. E aí você vai tomando coragem daquilo, né? E com o passar do tempo, porque eu não era de beber muito, na verdade. Só que também uma forma de você ganhar dinheiro lá era bebendo. E aí você joga a bebida fora, finge que bebe, vai embebedando a pessoa, né? Pra fazer girar o gasto, o ganho. E aí eu comecei a usar droga, né? Comecei a me aprofundar na cocaína aí. Por quê? Porque todo dia você tá acordada, até de madrugada, ou às vezes amanhecendo o dia, nessa mesma pegada ali de... É tipo uma balada, né? Todo dia você é uma predadora. E aí você só consegue se manter acordada e firme se você, né, naquele ambiente, se você tiver um estímulo. E o estímulo não é obrigatório, mas eu acabava, né, acatando aquilo, era a cocaína. Ela disparava o coração, dava aquela coisa ligada assim, meu corpo ficava naquela adrenalina que eu me sentia extasiada, assim. Né? Era como se eu tivesse coragem de fazer coisas que sã eu não tinha. E aí eu fui conhecendo pessoas, fui tendo conexões, fui me envolvendo mais com a droga, né? Cheguei a repassar a droga também lá dentro desse ambiente. Eu fui referência para ser a pessoa que passava, que transportava isso, né? Entendi. Para fornecer aquilo. E aí chegou numa determinada vez, até a polícia chegou lá, 6 horas da manhã, a gente já estava todas, cada uma nos seus quartos dormindo. E como era uma entrada estreita, assim, um portão muito forte, né, de ferro mesmo, um cadeado muito grande, e tinha cerca elétrica, eles chegaram a bater no portão de manhã, a polícia, e o meu quarto, ele ficava, porque era tipo um labirinto, assim, você entrava, aí era um jardim, os quartos dos dois lados, e dava a volta, quartos, e ia dando a volta, e o meu era lá no último, como se fosse um labirinto de quartos. E aí, uma pousada, assim. E aí eles bateram, chamaram, a menina que na época era gerente, ela ouviu, mas não levantou para atender, porque a gente, em certo horário, você já não levanta mais para atender ninguém, você não é besta, né? Mas ela não sabia que era polícia, ela achou que era cliente. Não, achou que era homem badernando lá na porta, porque tinha muito, era muito comum. E aí ela não foi a sorte, porque senão eles teriam feito ela abrir o portão. E naquele dia no meu quarto tinha droga e eu teria com certeza sido presa naquele dia. E aí a dona da casa, né, eu falo assim, olha como que o diabo é astuto, porque ela era de uma igreja, né, não vou falar porque é uma igreja conhecida hoje, né, universalmente falando.
Certo. Ela era de uma igreja conhecida, e aí ela ia na igreja, Uhum. mas ela era dona dessa casa. Ah, entendi. É. E aí ela foi chamada lá, porque ela era muito conhecida, já era uma senhora, né? Muito conhecida. E ela foi chamada na delegacia, o delegado acabou com ela, falou, olha, uma menina sua que tá rodando o nome dela, acabou com ela. Aí ela chegou lá, entrou no meu quarto e falou, eu quero olhar o teu quarto. Na época eles me chamavam de Lena. Eu quero olhar teu quarto, Lena. Eu quero olhar o teu quarto. E ela entrou no meu quarto, eu não tenho nada aqui, eu quero olhar teu quarto. Aí ela olhou todo o meu quarto, achou a droga. Se é a polícia que vem aqui acabar com a tua vida, não sei o que, não sei o que, acabou com a minha vida, né? Uhum. E aí eu prometi que nunca mais eu faria aquilo, né? Fiz, com certeza eu fiz de novo, né? E continuei me envolvendo com droga, mas enfim, assim, foi um momento assim que eu senti muito medo, porque você não vai perceber onde você vai se enfiando, né? Sim. Você não vai. E aí eu comecei a me envolver tanto com a droga, e chega um determinado momento que você precisa de um lado espiritual para te proteger dentro daquele ambiente. Porque o peso daquele ambiente é tão grande que não tem noção, assim, presbítero, é uma coisa absurda. Não vai me dizer que daí você procurou um pastor, alguma coisa. Não, imagina, já tinha a dona da casa que levava umas rosas ungidas pra tá. gente. Era a nossa proteção, né? Uhum. Mas assim, brincadeiras à parte, ela, além dela ir na igreja, ela incentivava a gente a outros caminhos, porque assim, a alma dela estava salva porque ela ia na igreja. Uhum. Mas fora dali ela né, ensinava, e eu comecei a aprender a lidar com a pombagira, porque dentro do ambiente desse, uma pombagira com certeza te acompanha, né? E eu dava total legalidade para isso. Então assim, tinha as coisas que eu oferecia para ela, né? E era muito doido, assim, o ambiente, o quarto, tinha um altar ali consagrado para ela, as coisas que eu fornecia para ela, tanto bebida quanto cigarro, perfume, cosméticos, essas coisas assim, né? Dinheiro, ficava tudo ali, né? Nesse ambiente, era um espaço do meu quarto que era dela. E era uma presença, assim, muito forte, espiritualmente falando, assim. Você vai entrando num lugar sem saber onde você está se enfiando de uma maneira que você só vai, né? Não tem noção daquilo que você está fazendo. Sem direcionamento, sem o entendimento. Eu fui me aprofundando nisso. E aí as meninas me ensinaram. Você tem que cuidar da sua pombagira, você tem que... E eu, eu tenho? Não, você tem. E comecei a aprender. Tinha umas que faziam trabalhos, outras que eram mais fortes nesse quesito. E eu que comecei a aprender a lidar com isso. Então, aí, lá você aprende a fazer os banhos, né? Fazer os trabalhos. E aí eu comecei a ficar muito forte nisso. E aí ali tinha muitas manifestações. Assim, tinha uma moça, ela enlouqueceu lá nesse lugar. Ela foi internada até. Ela enlouqueceu. Gente, era muita coisa, assim, muita coisa espiritual que aparecia, que a presença, né, eu vi umas coisas, né, e coisas assim que você não imagina que é verdade até você ver. E lá, essa moça da casa, que era a nossa, e tinha do lado, né, ela chegava a subir em parede, era uma coisa surreal, assim, quando acontecia as manifestações dela, tomava ali, porque é um ambiente muito aberto para isso. Sim. Quando acontecia, mas não sobrava um no pátio. Não sobrava um. Todo mundo corria dela. Era uma coisa muito forte, demoníaca, assim, severa. Entendo. Não tinha um que ficava, porque ela quebrava tudo. Era uma força absurda, era uma coisa horrorosa, né, de se descrever. E assim, e eu comecei, né, a lidar com isso. Aí teve uma situação uma vez, eu cativei as meninas, você vai pegando amizade com algumas, né? Você sabia lidar ali, administrar a situação. Essa pessoa que foi comigo, essa menina, essa moça que foi comigo, ela já era... Aí que eu falo, né, que Deus começou... Porque ela começou a se revelar quem ela era, não era nada do que eu imaginava, aquela pessoa que eu tinha como uma irmã. Ela passava por cima de qualquer coisa para ter o que ela queria, né? E principalmente comigo. É a famosa lei da selva, né? E aí, assim, na situação lá que a gente vivia, ela ganhava as pessoas não só com o corpo e com a beleza, ela ganhava só com o corpo e com a beleza. E eu, dentro daquilo, eu não ganhava só com o corpo e com a beleza, porque eu fui uma pessoa que eu vivi muito em muitos lugares, então eu tinha muito assunto, eu sempre gostei de conversar, né, e tal. Então isso era um ponto positivo para mim, eu conquistava muitos homens, tanto na conversa, quanto na atenção, na forma de me posicionar, né, me arrumando, sempre muito bem vestida, muito bonita, né, naquele contexto ali. E ela não, ela só tinha o corpo para oferecer. Então, quando o corpo não era suficiente, e aí a pessoa, né, não se encantava mais com ela tentava te derrubar de alguma forma.
E começou, assim, a criar situações, passar por cima das meninas, né? Pessoas que as meninas falavam, não se envolvam, ela ia lá e se envolvia. Aí você viu quem ela era. Eu comecei a ver quem ela é. Ela se envolveu com uma pessoa que eu pedi na época pra ela não se envolver. Ela foi uma pessoa muito falsa comigo. Porque ali você tá sozinho nesse ambiente. Ninguém é amigo de ninguém. E aí eu tinha essa coisa espiritual, né? Com a pombagira, era uma coisa muito forte. Fazia lá as minhas orações a ela, né? Era o que me protegia, era o que me livrava, me livrou de muitas situações que aconteceram, de brigas, pessoas que foram, né, para tentar me matar, de todas as coisas que aconteceram, assim, a proteção era muito forte nesse lado espiritual. Mas tem uma cobrança, né? Claro, tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. E eu fazia isso de forma negligente, porque eu entrei nesse mundo aprendendo com o que as pessoas que estavam ali me ensinaram, mas é uma religião, assim, muito forte, né? E aí eu não sabia onde eu estava me metendo ali de forma negligente. Eu só fui me envolvendo e ficando forte nisso. Aí comecei a aprender a fazer trabalhos para outras meninas. Sei. E aí umas meninas dessa casa que a gente trabalhava, foi para a casa da frente, que era a casa rival. Para quê? Aí a dona da casa, uma pessoa muito cristã, né? Ela comprou todas umas coisas ali e falou para mim, ó, quero que você vá lá e faça um trabalho para destruir elas. Lá vai eu, a mando dessa dona da casa, fazer um trabalho. Fui levada por o taxista que eu citei lá no início, ele levava a gente para todos os lugares. Certo. E ele me levou para fazer esse trabalho numa determinada encruzilhada, porque lá é interior também, então tem muito canavial, muito lugar. Olha o juízo de me meter com uma pessoa, um homem, no meio de um canavial, numa encruzilhada, num lugar que poderia ter acontecido qualquer coisa comigo. E aí lá eu fiz esse trabalho, né, para elas brigarem, para elas se desentenderem, fiz toda a oferenda lá, né, todo o trabalho para acontecer. Naquela mesma madrugada, elas brigaram, essas 3 meninas que tinham saído da casa, elas brigaram. E, assim, brigaram de se agredir, de sangrar a boca da outra, coisa feia mesmo, de ir pra cima, assim, uma briga muito feia, de uma sair sangrando muito, sair no soco. Entendi. E aí, depois de um tempo, uma delas voltou pra casa, então assim... E aí você foi se afundando nisso daí. fazer E quando isso. foi o momento em que você começou a se despertar disso, a acordar para a vida, vamos dizer? Então, essa vida da droga, ela tem um lado, assim, muito obscuro. Porque a droga é o seguinte, ela te fornece uma adrenalina maravilhosa, momentânea ali, né? É um prazer momentâneo, assim, maravilhoso. Só que o pós dela é um fundo do poço horrível. Porque no outro dia eu tinha uma depressão, uma vontade de destruir a minha vida tão grande, que eu falava, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu fiz isso? Era uma coisa, assim, maligna que aprisionava a minha mente. Opa, perdão. Era uma coisa maligna que aprisionava a minha mente. E isso me deixava, né, naquela coisa condenada. E eu sempre me sentia sozinha, porque enquanto você está sendo desejada, você está a noite toda ali, com muita gente em volta de você, te querendo, te desejando, é uma coisa. Você está naquele ápice da droga, no outro dia você está sozinha. E é um vazio que a droga não preenche. Que ela traz aquele vazio, aquele arrombo dentro de você. Era uma depressão, uma tristeza que eu chorava o dia inteiro. Então eu era infeliz. E aí eu teve Dia das Mães que eu passei sozinha lá, porque o meu celular tinha quebrado, eu fiquei sem comunicação, minha família ficou desesperada. Porque daí minha família já meio que sabia o que estava acontecendo comigo, né? Eu já dava indícios, eu me transformei. Eu comecei a usar um mega hair, eu comecei a secar muito, o meu semblante, o olho mais fundo, né? Eu comecei a usar aparelho, e aí o meu rosto mudou, era um rosto mais chupado, um olhar mais fundo, né? Comecei a colocar mega hair, eu queria ser uma pessoa que eu nunca fui. Entendi. Usava unhas grandes, colocadas, unhas muito chamativas, pintadas. Comecei a comprar roupas que eu nunca tive condições de ter. Eu comecei a ser uma pessoa que eu nunca fui. Porque era um dinheiro que vinha muito fácil, mas também ia muito fácil. Sim. Porque era para me manter ali, né, naquela... E aí a minha família começou, né, saber, né, não era uma coisa que era falada abertamente, mas eles sabiam, eu não escondia mais. E aí era um vazio horrível, né, eu ficava semanas sem falar com meu filho, porque eu sentia aquela culpa. Certo. E aí teve o Dia das Mães que a minha família estava desesperada, começou a mandar mensagem para algumas pessoas, assim, que no meu Facebook, que eles sabiam que eu postava foto, alguma coisa, me procurando, até para manicure, que eu sempre postava toda semana unha feita com ela, eles começaram
entrar em contato, se estava me vendo, se tinha me visto, o que estava acontecendo, porque eu sumi. Eu fiquei sem celular e eu fiquei sem contato com a minha família. E aí eu fiquei um ano nessa vida, um ano da minha vida nesse lugar, né? Assim, eu fugi da morte várias vezes, assim, de briga com garrafa, pessoa ir pra cima, com faca, com tudo. Certo. E eu ia pra cima, eu não tava nem aí, assim, não tinha medo, né? E aí eu conheci o meu esposo, né, o meu marido, dentro desse contexto, através de uma pessoa que apresentou essa menina pra ele, mostrou lá a foto minha e dela, e aí ele falou assim, nossa, que na época eu era loira, né? Ai, que loira bonita, gostei dela. Aí essa pessoa falou assim, eu não tenho o número dela, mas eu tenho da outra que tá com ela. Aí ele entrou em contato com essa menina, não, essa loira não tá mais aqui não, né, não sei o quê, e tal. Aí não teve jeito, ele acabou tendo um contato comigo num dia lá, que a gente tinha uma folga, dia de segunda-feira. E aí ele acabou tendo contato comigo nesse dia. E aí ele falou assim, olha, ela tá aqui, né? A outra mentiu. Aí ele deu um jeito, se aproximou, me adicionou lá na rede social, a gente começou a conversar. Certo. E aí a gente ficou uma primeira vez, né? Eu me apaixonei por ele, assim, foi de uma maneira que eu nunca tinha... Ele não foi lá como cliente, no Não, caso? não foi um Entendi. cliente. Ele foi lá como um fornecedor. Ah, Um fornecedor. Na época ele, né, era envolvido com o tráfico, mas ele era uma pessoa tão assim discreta, se vestia bem, né, um homem, né, atraente, se vestia bem, falava bem que ninguém. Então ele fornecia. E aí foi através disso que ele conheceu essa menina Entendi. e veio até mim também. E aí a gente se conheceu, né? Por ele ter esse envolvimento com o tráfico, ele não ia lá nesse lugar. Mas a gente se conheceu, ele foi uma vez lá que estava tudo fechado e a gente bebeu com ele dentro da casa tudo fechado. E aí ele foi umas 2 vezes lá, quando já não tinha mais ninguém, não estava aberto, a gente bebeu, né? Eu, ele, mais algumas meninas. E a gente começou a se envolver ali. E aí a gente ficou, né, num dia, ele mandou um táxi me buscar. Ele morava numa cidade vizinha, dava uns 20 e poucos quilômetros. E ele mandou um táxi me buscar nesse determinado dia. Eu fui para casa dele. O intuito era só ficar com ele, era mais um, né? Eu não tinha nada com nada da vida. Entendi. E fiquei com ele. E aí eu me apaixonei por ele, a gente se apaixonou. Foi uma coisa assim muito Intensa. mútua. Aí a gente ficou, se apaixonou. E aí 2 dias depois, a gente manteve contato e aí ele foi me buscar e eu fiquei com ele 2 dias. Aí ele não queria deixar mais eu embora, eu também não queria mais. A gente realmente se apaixonou. E aí Foi quando você decidiu largar? Foi, porque tinha, assim, muitos homens, né? Você acaba sendo ferramenta de destruição de muitos lares. Claro. E aí, na minha mente, eu jamais imaginava que eu tinha esse direito de ter uma família, de ser feliz. Porque era isso que Satanás plantava na minha mente. Sim. Né? Eu não via isso. Ter essa família, de ter o direito de amar alguém, de ser amada por alguém. Eu já estava, assim, num buraco que eu não via saída. Né? Eu me envolvia com homens casados, achando que aquilo era o que tinha para mim. E, assim, parte era culpa minha e parte também, né, de quem negligencia a sua família. Sim. E vai até lá. E aí eu não achava que eu tinha esperança de ter família e vida mais com ninguém. Foi até onde eu conheci ele. Ele já era, na época, solteiro, né, sozinho. E aí conheci ele. Tem toda uma parte da história dele também que ficamos para outra hora. Vamos convidá-lo para Fica para outra hora, bate-papo. Para entender melhor. E aí eu falei, né, ele me chamou para ficar com ele. Falei, vamos, né? Aí eu falei para ele, olha, eu tenho um filho, já que a gente vai ficar junto, vai morar junto, eu nunca tive uma parada em um lugar, então eu vou buscar meu filho. E aí eu conheci ele, aí a gente ficou juntos, né? Aí eu saí de uma vida errada e mergulhei em outra, achando que eu tava saindo de um, né? Você saiu da frigideira. Tava sendo salva. Saí da frigideira e fui pra panela de pressão. E aí, assim, me aprofundei no tráfico junto com ele. Eu saí dessa vida de prostituição e me aprofundei no tráfico com ele. E aí, com ele, eu ia, né, na cidade onde a gente buscava mercadoria,
né? Teve uma vez que a gente foi para o Paraguai, a gente ficou uma semana lá esperando mercadoria, provando mercadoria. Então, assim, sempre foi uma vida muito arriscada. A gente chegou até separado pela Polícia Federal nessa vez. E eu estava carregando comigo, né, um caroço muito grande. E tinha um outro casal junto que era sócio, que estava também, assim, fala que foi Deus naquele dia, porque a gente foi parado. Ainda eu brinquei com o policial, graças a Deus que o senhor parou, porque ele não queria parar para ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Não, pode ir no banheiro. Foi Deus, porque eu carregava no meu corpo um caroço muito grande de cocaína. E aí tinha cães farejadores, assim, eu tava anestesiada naquele dia. Foi um livramento de Deus. A gente voltando, né, pela Polícia Federal, a gente foi parado. E aí, mas é um assunto para outra hora. E aí eu conheci ele, a gente foi morar juntos, né? E nessa cidade, aí a gente começou um relacionamento muito intenso, muito apaixonado, mas muito conturbado, porque aquele peso espiritual que eu falei que eu estava carregando lá atrás, eu levei para o meu contexto de casamento. Entendi, você trouxe ele. Sim, eu trouxe ele. Então, assim, eu continuava ali fazendo as coisas para ela, né? Tinha ali um canto consagrado, um altar feito para ela dentro desse quarto meu e dele. E era um relacionamento muito conturbado. Eu tinha muitos sonhos com ela, né? Porque você deixa de estar naquele ambiente onde eu estava lá e fica para uma pessoa só. E eu comecei a ter sonhos conturbados, muitas setas, muitas visões. E aí eu ficava muito atribulada, porque eu usava droga 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, não comia. Aí eu comecei a ficar bem, porque com ele eu tinha um acesso maior à droga. E era droga pura, era droga, né, limpa. Então era um acesso maior, era o dia inteiro se eu quisesse, era livre. E aí eu comecei a, né, misturar tudo isso e fui ficando bem conturbada, assim, uma mente muito conturbada. E aí eu tive depressão. Eu tentei algumas vezes suicídio também. A gente brigava muito, porque ele usava meu telefone para fazer uma ligação. E dali, no outro dia, ele... Quem que é esse número aqui? Eu falava, eu não sei. Eu ali, loucona, né? Com o olho estralado, assim, não conseguia nem piscar. Muito alucinada. E ele falava assim... Eu falava, eu não sei de quem que é esse número. E aí é onde a gente brigava. E ele mesmo que tinha feito a ligação. Depois não lembrava. E aí a gente brigava, porque ele desenvolvia ciúmes, porque ele estava sob efeito também de droga. Então, assim, era uma coisa horrível, era um relacionamento muito abusivo psicologicamente, né? Certo. Apesar dele ele sempre foi muito protetor, acolhedor, né, parceiro, mas a maioria das vezes, como estava sob efeito de droga, era muito conturbado. E aí eu lembro que um dia eu olhei para ele assim, né, a gente sempre, quando comenta assim as coisas que Deus fez, né, eu olhei para ele assim, eu falei para ele, nossa, eu não aguento mais, chorando. Eu falei para ele, me dá um soco, me desmaia, mas não faz mais isso porque eu não aguento mais. E aí, essa sócia que eu comentei, ela era sócia só dele. Quando eu entrei, ela passou a ter um relacionamento, e a gente descobriu depois que ela começou a jogar umas histórias no meio aí onde o relacionamento ficava... Ela me acolhia de um lado, acolhia ele do outro, mas ela estava jogando veneno no meio dos dois, porque ela tinha... A gente acredita que depois de toda a conversa que a gente passou a ter, hoje o entendimento, que tinha um interesse nele, porque quando ela falava comigo, ela me acolhia, não sei o que, não sei o que, e aí quando ela levava para ele, você é tonto, essa menina tá falando com um homem, essa menina, eu não tava. Ela tinha um sentimento por ele. E aí ela falava que eu falava de outros homens, ela falava que, sabe assim, envenenava a relação, e eu tava sofrendo, porque era muito tóxico aquilo. E eu chegou um ponto assim que eu falei para ele, eu pedi para ele, me desmaia no soco, mas não faz mais isso porque eu não aguento mais. Eu tentei fugir várias vezes dele, ele me achava, me buscava de volta, saía de madrugada andando assim, ele me achava. E aí, depois de um tempo, ele preparou um quarto da casa dele, lá que a gente morava junto, um quarto lindo pro meu filho. A gente buscou o Lucas. E aí o Lucas, tipo assim, né, eu falei, agora eu vou ser mãe, né? A mãe que eu não fui nesses 2 anos, eu vou ser agora. Certo. Mas eu fui uma pior ainda, porque dentro dessa casa eu usava droga com meu filho ali. Eu era agressiva com ele, né? Às vezes eu batia muitas vezes, né? Não às vezes. Eu batia sem motivo. Eu batia nele sem motivo. Uma criança de 4 anos. Quer dizer, o que você sofreu lá atrás, você trouxe para o seu filho. E aí o amor que eu não sabia, que eu não tive, eu não sabia dar. E aí qualquer coisa eu não tinha paciência, eu gritava com ele, eu queria bater nele, né? Eu gritava, ele ficava muito assustado, porque
você não tá vendo? Eu gritava com ele. E aí, foi uma parte muito traumática para ele, porque eu dava muitas coisas para ele, porque eu tinha acesso ao dinheiro, né? Tudo que tinha ali na época que tinha aquele skate eletrônico de 2 horas, a gente comprou para ele um novo. Comprava de tudo, levava ele nos lugares, gastava, mas não era mãe, né? Porque eu era agressiva, eu usava droga dentro de casa com ele. Enquanto ele estava na sala assistindo desenho, um ficava na porta ali com ele encostado, disfarçando, e o outro estava na cozinha preparando a cocaína para cheirar, né? E era assim o tempo todo. Então, eu negligenciava essa parte materna, não dava carinho para ele, vivia brigando com ele e exigindo de uma criança de 4 anos que tivesse uma idade que ele não tinha. E aí chegou um ponto assim que aí aconteceu da gente começar a ser muito visado na cidade, porque é uma cidade muito pequena, ela tem aproximadamente 7 mil habitantes, e ele era muito forte no tráfico lá. E aí ele começou a ficar visado, e a gente começou a ser perseguido por investigador, polícia disfarçada. E aí um dia a gente recebeu uma visita na porta de casa, teve um mandato, né, para prender ele, para dar busca na casa. E aí eu lembro que nesse dia a gente tinha acordado cedo, eu tinha levantado cedo, porque a gente ia levar ele para começar a primeira aula de violão, meu filho. E aí a gente acordou cedo para levar, né? E aí eu fui na janela, aí eles, olha, a gente tá com mandato tal, assim, assim, a gente quer entrar na casa. Aí eu vou chamar meu esposo, porque eu tô de pijama. Fui lá no quarto e falei pra ele, amor, pelo amor de Deus, a polícia tá aí na frente, levanta. Ele levantou. Aí a gente tinha buscado a droga um dia antes. E aí na casa que a gente morava, a caixa da descarga era aquelas caixinhas em cima. Sei. Não era caixinha acoplada, né? Era em cima. Pouquinha água. E aí ele catou toda aquela droga que não tinha sido embalada ainda e jogou. Eu falei, ó, ele tá no banheiro, ele já vai sair aí que eu tô de pijama. Aí eles abrem logo que a gente vai invadir, que a gente tá com mandato. Aí eu, não, pode ficar tranquilo, eu na janela. E ele jogou na descarga, deu descarga. Aí, tipo assim, desceu a caixinha, ele jogou a droga, enquanto enchia, a droga já estava lá dentro, então não estragou, né? E aí foi um sufoco. Meu Deus, eu nunca senti tanto medo de novo na minha vida. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Acabou pra mim. Minha mãe vai descobrir, minha família vai saber, porque eles tinham conhecido o Miro, mas assim, é um homem bom, né? Pintor, porque ele, né, já era profissional pintor. E, ele é pintor, né? Ganha dinheiro na área da pintura, mas não, na verdade, a renda vinha do tráfico. E aí aconteceu que eles entrou na casa, invadiram toda a casa, não conseguiram achar, porque como a droga estava recém-chegada no dia anterior, estava escondida lá, e o cachorro não achou. Mas eles entraram com 3 cachorros na nossa casa, reviraram, acabaram com a nossa casa. Aí eu falei, meu filho tá dormindo, eu só queria pedir pra, né, não assustar ele. Aí tinha uma policial feminina, ela me acompanhou a trocar de roupa o tempo todo. E aí eu saí com os nossos celulares, acordei meu filho, falei, olha, né, expliquei que eles eram amigos do Miro na época, e o Lucas, ele tinha pedido para chamar o Miro de pai. Aí eu falei, olha, você tem um pai, seu pai é presente, você vai se sentir bem com isso? Não, eu vou me sentir bem, eu quero chamar ele de pai, não foi nada forçado. Hoje, né, ele fala que ele é muito sortudo porque ele tem 2 pais. Certo. E aí eu falei, ele falou, amigo do pai, né? Eles vão, o pai vai sair para viajar, eles vieram buscar para trabalhar e nós vamos no parquinho. Isso era 9 e pouco da manhã. Aí eu levantei, acordei ele, troquei ele, eles respeitaram essa parte, eu me troquei, catei. Aí não acharam nada. Anestesiada, sem saber o que eu estava fazendo da minha vida. Catei a cachorrinha que a gente tem, uma Shih Tzu, porque eles iam entrar com cachorros, né, farejadores, então eu tive que tirar ela da casa. Saí com ele desnorteada, 9 horas da manhã, sem saber pra onde que eu ia. Uma cidade pequena que não tinha ninguém na rua, uma hora daquela. Saí com ele desnorteada, chorando. E aí, o que tinha? Como na época a gente fazia uso da maconha, tinha um tanto de maconha na nossa geladeira, que a gente guardava lá. Tá. E aí ele entregou, ele falou, o que tem aqui na minha casa é essa maconha aqui, que é de uso nosso, que era mesmo. E aí eles levaram ele preso por conta daquela maconha. Mas a droga principal que teria feito a prisão de anos dele, o estrago, era aquela que eles não acharam. E uns dias antes a gente tinha na casa uma espada, que a gente tinha dado fim nela, e uma arma de colecionador que ele tinha me dado de presente. Tinha uma arma, tinha uma outra arma,
E a gente tinha vendido. Uns dias antes a gente tinha vendido Entendi. essas armas porque a gente não queria em casa. Como ele tinha, às vezes, um comportamento meio estranho e transtornado por causa da droga, quando a gente Aham. brigava muito, eu quis desfazer daquilo. Você E a desfez. gente desfez daquilo. Correto. Foi. E uns dias antes. E aí ficava, lá chama, às vezes aqui tem lugar que chama alçapão, tem lugar que chama ladrão, né? Que é aquela parte que desencaixa, né, do teto, que você tem acesso ao forro da casa. E aqui alçapão, alguns lá fala ladrão. Ok. E aí aqui, lá tava escondido no ladrão. Eles chegaram a abrir, olharam. Não tinha viram nada. nada. Não tinha nada. Porque era um lugar muito óbvio. Uhum. Aí eu saí com ele, aí como ele tinha entregado essa droga, né, que era de uso nosso, a droga principal, que era cocaína, não achou e tal, falou que tinha algumas denúncias e tal. Aí não conseguiram concretizar tudo isso, mas ele foi levado preso. Uhum. Aí eu passei os piores 9 dias da minha vida, assim, parecia que eu tava vendo um luto. Ele ficou 9 dias? 9 dias preso, eu chorava dia e noite. E uma amiga minha, lembra das meninas que brigaram, que era da casa Lembro. adversária? Elas se tornaram, assim, né, amigas, né, nossa, depois que saíram também da vida, né, casaram lá com quem elas se apaixonaram e saíram da vida. E uma delas se tornou muito minha amiga, ela é minha amiga até hoje, é uma pessoa que eu amo muito a vida dela, oro muito pela vida dela e torço muito pela felicidade dela. Essa menina ficou comigo esses dias, porque eu não tinha ninguém lá. Ela estava grávida do filho que ela tem, né? E ela ficou comigo esses dias, me acompanhando ali naquele choro, naquela tristeza que eu vivi. Uhum. Eu chorava dia e noite, eu não conseguia comer. E aí eu tive que tirar força de onde eu não tinha, para embalar as coisas, vender assim meio para uma pessoa ou outra que eu vendia, né? E não era a pessoa pé rapado só não, viu? Ok. Pessoas de poder aquisitivo da cidade. A gente acha que isso Na verdade, a droga não escolhe Não, ela não escolhe classe social. nem idade, nada. E assim, teve, né, um caso até de um professor na época que ele entregou um notebook da escola em troco de droga. Eu vi muita coisa assim absurda, né? Ele veio a falecer agora, eu soube, né, há pouco tempo, por overdose. Felizmente, assim, muitas pessoas desse meio que eu conheci já faleceram por droga, por overdose, suicídio. Entendi. Então é um caminho que ele não te leva a nada, porque muitas dessas pessoas que eu conheci ou morreram bêbadas na pista, acidentadas, ou câncer agressivo por conta do uso da droga contínuo, overdose, ou suicídio por conta da droga. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o fim deles é perdição e morte, né? Sim, muito coerente. É exatamente isso. Muito, E aí, assim, então teve todo esse contexto, né? Porque a gente já vinha numa coisa muito conturbada, Deus já ter tentado suicídio em casa, né? Algumas vezes. E aí aconteceu dele ser preso, e essa amiga ficar comigo e tal, e eu continuei vendendo droga para me manter, para manter ele, para levar umas coisas que eu precisava para ele. E aí a família foi notificada, né? A ex-cunhada dele foi uma grande amiga, assim, foi uma pessoa que me ajudou muito, porque eu estava ali sozinha. Me ajudou, comunicou a família dele, assim, sem acreditar, chocada, porque não era uma família que vinha desse contexto, é uma família cristã, uma família que vive muito bem, né? Socialmente falando e tal. E aí foi um choque, assim, eu só chorava, eles me ligavam, não atendia ninguém. E aí eles entraram no meio da história, pagaram advogado, conseguimos, né, tirar ele. Porque não conseguiu provar o tráfico, conseguiu provar que era o uso e aí ele saiu. Aí eu entrei numa depressão muito profunda. Aí eu tentei suicídio. Teve uma vez que ele saiu para trocar um cheque e eu escutava coisa. Então eu escutava coisa. Eu fiquei muito atribulada, muito atordoada, assim. Eu não dormia. Aí eu escutava coisa, eu escutava vozes. E aí num determinado dia, como a gente estava fazendo uma área lá no fundo, o vizinho da frente estava fazendo, eu estava decidida a me suicidar naquele dia. E aí eu lembro que, como o Miro tinha ido trocar o cheque, era um valor alto, ele tinha ido trocar para pagar ele também, né? E aí ele foi chamar o Miro nesse dia. Foi um rapaz que era colega nosso, que mexia com antena na época, ele foi lá fazer isso. E aí, quando ele chamou, eu fiquei assustada, porque eu tinha já tomado um remédio calmante. E eu falei, a hora que eu começar a ver que eu tô sonolenta, eu vou me suicidar. E aí, como tinha uma área com os caibros bem fortes, eu falei, eu vou me amarrar ali, vou me suicidar ali. E o Lucas estava na escola, né? O meu filho estava na escola. E aí,
Deus, eu creio que Deus ali, na sua infinita misericórdia, mandou esse menino lá na porta de casa, ele chamou o Miro, e eu fiquei assustada, porque como eu ficava assustada, né, por causa da droga, o efeito é querer se esconder dos outros. Aham. E aí eu saí lá, falei, oi, fulano, olha, ele não tá, ele foi trocar um cheque, mas ele já volta. Eu com uma cara de doida. Aí eu fui pra dentro de casa, assim, comecei, né, aí, de novo, eu fui lá pra fora, no fundo, aí veio o vizinho chamar, porque ele queria, o Miro ia pagar, né. Aí não consegui também de novo, no mesmo dia. Aí eu fui pra dentro de casa e me tranquei dentro de casa. Tomei outro calmante por cima daquele. Peguei uma faca e eu tremia tanto. Eu tava numa depressão muito profunda, assim. Eu só pensava em suicídio, tive as tentativas. E aí a gente veio embora. A gente pediu ajuda pra minha família, comunicou, contou toda a versão, toda a história, né? Minha família ficou muito chocada dele também, porque daí a gente abriu toda a história pra eles, né? Do que estava acontecendo verdadeiramente. E aí a gente veio embora, a gente ficou muito humilhado. Você fica humilhada, né? Onde aconteceu a situação. Certo. E a gente veio embora. Aí a gente teve que começar tudo do zero. Aí na época a gente voltou para buscar mudança, a gente voltou lá, ungindo a casa, orando, porque o peso espiritual que ficou naquela casa era muito grande. Era muito ruim. A noite que a gente passou lá foi a noite inteira atribulada. Dormindo mal, acordando, sabe, assim, ouvindo, sentindo coisa. E aí a gente conseguiu trazer a mudança, fez assim, a mudança muito rápido, conseguiu um caminhão, fez a mudança muito rápida. Aí a gente trocou um carro que a gente tinha na época por uma perua, porque a ideia era vir para cá trabalhar com produtos de limpeza e tal. Só que tudo que a gente tinha daquela vida, tudo a gente perdeu. Peraí só um pouquinho, Thalita. Só para mim entender um ponto aqui desse seu testemunho. Até então, o Miro tinha sido preso 9 dias. Sim, Você estava vendendo para algumas pessoas. sim. Aí o Miro saiu da cadeia e você veio embora. Não, aí ele saiu, aí, né, a gente ficou uns dias lá e aí a gente veio embora. Veio embora. Aí você veio embora, aí depois você voltou para buscar Pra mudança, já buscar chegou mudança. orando, urgindo. Como assim? Qual foi o momento em que a graça de Deus te alcançou? Então, nesse momento, a única saída que eu vi era Deus, né? Para combater todo aquele peso espiritual que tinha e que me acompanhava. E aí a minha mãe, né? Minha mãe foi importante nesse período, porque com tudo que a gente viveu lá atrás, a cobertura de mãe dela foi importante. Ela nos acompanhou nessa mudança, levou um Sei. óleo já ungido junto. Entendi. E essa cobertura dela de mãe, ela entrou orando na casa, abençoando a casa, e a gente, né, orando na casa pra gente conseguir fazer a mudança. A gente jogou muita coisa fora, desfez de muita coisa para vir embora o mais rápido possível. Entendi. Isso. E aí, nessa mudança de lá pra cá, eu tentei me jogar do carro algumas vezes, porque veio o caminhão, minha mãe veio no caminhão com a mudança, e a gente veio, né, no carro. E aí eu tentei algumas vezes, sabe, assim, eu tentava me jogar do carro, o Miro veio me segurando, pedindo pelo amor de Deus, era muito forte. Aí a gente voltou depois de um tempo pra trocar esse carro na perua, que a gente achou a perua numa cidade vizinha da onde a gente morou, e a gente falou, não, vamos trocar porque a gente vai mexer com produto de limpeza, a gente vai conseguir, né, sair dessa vida, vai tal. E aí, aqui em Penápolis. E aí não deu nada certo, porque a gente foi morar numa casa, a gente não conseguia, ou pagava aluguel, ou reponhava o produto, ou comia. A gente não soube administrar. Entendi. Começou a passar aperto, começou a passar necessidade. Aí minha mãe falou, vem morar com a gente, na casa que ela estava morando. Aí a gente saiu com a mudança, foi morar com a minha mãe, um período. E nesse período, assim, eu me manifestava. Eu ia pra cima dele. Entendi. Eu quebrava as coisas. E depois, quando tudo passava, assim, que vinha a lucidez, eu entrava numa crise de choro absurda. Muito forte, muito forte. Aí foi nesse período que que nós estávamos nessa igreja, né? Mas eu não tinha, assim, aquele encontro espiritual muito intenso, sabe? Com o Espírito Santo. Certo. Não tinha aquele conhecimento. E aí a gente começou a orar pela Pérola, que a gente queria uma filha. Deus nos abençoou essa filha, mas a gente ainda tinha o uso da droga escondido, né? Não de Deus, porque Deus, ele sabe. Claro, Deus tudo vê, né? Mas a princípio, quando a gente veio nessa vinda pra cá, a gente abriu mão da droga, a gente jogou fora no bueiro, e a gente falou, não queremos mais. Aí a gente abriu mão da droga, do cigarro. Bebida a gente já não tinha muito, assim, com a bebida, mas mais a droga, né? Aí a gente jogou no bueiro e falou, a partir de hoje a gente não fuma mais, a gente não usa mais. Mas a gente ainda ficou um período fumando a maconha escondido, né? Escondida das pessoas. E
eu sentia aquela culpa dentro de mim, porque eu sabia que aquilo era errado. Entendi. E ainda ficava assim, tentando justificar o injustificável. Não, isso aqui é Sim. natural, né? Deus deixou a planta aí. Mas o Espírito Santo incomodava. E aí eu engravidei da Pérola, né? Usava menos, mas usava. Depois que ela nasceu, a gente começou a construir, porque minha mãe estava construindo num terreno, e o terreno é muito grande, então a gente conseguiu construir outra casa. Ela cedeu e a gente conseguiu construir, né, para não depender de aluguel nem de ninguém. Uhum. A gente conseguiu construir. Então a gente ia para lá, trabalhava até tarde, construía a casa, né? A gente teve a ajuda de amigos, pessoas que nos abraçaram e nos acolheram nessa Certo. mudança de vida. Mas a gente ainda tinha esse pecado, esse erro que a gente Usar carregava, né? escondido. Aí a gente ainda fumava escondido, mas isso tudo também já é uma coisa esclarecida para as Aham. pessoas. E aí num culto a gente começou a frequentar a CPT. Hoje já vai para bem somando, praticamente são 4 anos. E foi logo no início, né, que a CPT começou, Uhum. a gente já veio também. E aí num culto, né, numa palavra que eu fui incomodada pelo Espírito Santo, e aí eu cheguei em casa e falei pro Miro, ó, não quero mais, não tá certo, né? Deus tá me incomodando, ele falou, eu também tô incomodado, e aí a gente, a partir de hoje acabou, aí a gente conseguiu definitivamente abandonar esse último vício. Né, foi um processo Sim. que tinha força de vontade e apoio um do outro. Porque ele foi um apoio para mim. Uhum. E eu para ele. E aí a gente conseguiu parar. Aí eu comecei a orar a Deus que eu queria um perdão do meu filho, né? Porque o Lucas, né, veio daquele contexto todo de abandono também, né? e viveu aquela fase da mãe, a mãe agressiva, né? A mãe voltou, mas a mãe era agressiva, aquela coisa toda, né? Hoje ele sabe de toda a história é muito esclarecida para ele, eu não escondo isso dele. E aí eu orava a Deus porque eu queria muito que meu filho pudesse me perdoar pela parte negligente que eu fui. Entendi. Mas eu queria que ele entendesse esse perdão. Sim. Porque nós estávamos vivendo um novo de Deus. Para que fosse algo real também, algo né? real. A gente estava construindo essa casa, foi uma conquista, né? Uma casa muito boa, com 2 quartos, sala, cozinha. Né? A gente agora colocou piscina, vem fazendo a casa, né? O presbítero é amigo nosso, sempre vai lá, sabe, né? Sim. É uma casa aconchegante, a gente vem terminando ela aos poucos do nosso jeito. E assim, poxa, você fez ali, né? Construiu casa com piscina, tem área, tem churrasqueira, uma casa muito boa, confortável. Mas eu precisava viver família verdadeira com os meus filhos. Ser exemplo, quebrar aquela maldição hereditária que eu carregava, né? Da mãe agressiva, da mãe que não vivia família, não tinha amor, não tinha aquele ambiente de paz, aquele ambiente de família. Eu queria quebrar isso, porque eu declaro sobre a vida dos meus filhos hoje um esposo para a vida da minha filha, segundo o coração de Deus, e uma esposa para o meu filho segundo o coração de Deus. Assim como eu preparo para que eles sejam essa mulher e esse homem também. Sim. E aí eu comecei a orar nisso. Na época estava sendo muito trabalhado também com as crianças, né, do departamento Kids, essa parte espiritual. E aí num determinado culto eu fui chamada no meio do culto assim para ir na salinha. Eu falei, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? E aí quando eu cheguei lá na salinha tinha várias crianças chorando, uma manifestação do Espírito Santo, assim, um mover muito forte. Aí eu fiquei impactada. Lindo. Aí, na época, né, a Juliana, que era a líder, ela falou assim, olha, abraça ele. Ele estava chorando muito, meu filho. E aí eu olhei para ele assim, eu comecei a chorar, e eu abracei ele. E aí ele chorava muito, porque eles tiveram um mover do Espírito Santo muito lindo. Sim. E aí naquele momento eu entendi que foi um momento preparado por Deus, para que eu pudesse pedir perdão pro meu filho da fase que eu não fui mãe dele. E aí eu abraçava ele assim tão forte, e eu comecei a falar para ele coisas que vinham ministradas no meu coração, na minha mente, assim. Eu falava para ele, eu quero que você me perdoe. Eu quero que você me perdoe pelas vezes que eu não fui a tua mãe. Eu quero que você me perdoe pelas vezes que você me pedia para não ir embora e eu ia. E eu comecei a falar para ele, eu quero que você me perdoe pelas vezes que você sentiu a minha falta e eu não estava aqui. E aí eu comecei a declarar, né? E ele chorava, presbítero, ele chorava. E a única coisa que ele fazia era balançar a cabeça e chorar muito. Foi tão lindo, porque ele entendia aquele perdão que eu estava pedindo para ele, né? Eu não queria chegar, ó, me perdoe e tal, não. E eu falava para ele, eu quero que você me perdoe pelas vezes que eu não fui a tua mãe.
pelas vezes que você se sentiu sozinho, abandonado e que eu não estava lá, pelas vezes que eu te abandonei, que eu ia embora e você chorava e eu ia mesmo assim. Mas eu te prometi que eu não iria mais e eu tô aqui. Eu quero fazer tudo novo. Me perdoa pela falha que eu cometi com você. Eu te amo muito e eu quero que você saiba que você cresceu, mas você ainda tem colo de mãe. Eu quero ser a mãe que eu não fui pra você. E aí a gente chorava, mas foi tão libertador aquilo na minha vida e na dele, que ele chorava de soluçar. Deus é maravilhoso, né? E ele me abraçava, presbítero, assim, ele me apertava tão forte, sabe? Eu agradeci tanto a Deus por esse momento que eu orei, Deus preparou, né? E aí eu saí daquela salinha, assim, foi lindo, foi lindo. E hoje, assim, ele é um menino, né? Abençoado. Abençoado, muito educado. Ele sempre foi, né? Hoje ele vem assim, a gente vem cultivando ainda esse momento, essa recuperação daquilo que foi perdido lá atrás. Ele me abraça, ele vem e me abraça, a gente se abraça, eu falo que eu amo ele, né? A gente vive esse contexto familiar. A Pérola, né, que veio para nos abençoar também, para agregar, que é uma graça de menina também. Sempre vivendo assim momentos com Deus, que ela mostra Deus presente na nossa vida, sabe? Ela muito amorosa com o irmão, ele com ela. Hoje eu vivo esse ambiente que eu pedi para Deus, né? Esse contexto que eu quebrei lá atrás, que eu declarei sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos, que eles não iriam viver aquilo que eu vivi. E com a minha família, com os meus irmãos, com a minha mãe, né? Isso veio sendo tratado, esse perdão sobre aquilo, porque eu escolho não viver aprisionada na dor. Eles também tiveram dor, eles também viveram aprisionados naquilo que eles aprenderam. Entendi. Assim, tudo muito... A gente vê o mover, né? Sim. De Deus completamente na sua vida, por tudo que você passou e hoje pelo que você é e representa, né, aqui na comunidade. Isso é muito bom, graças a Deus. Você, seu esposo, você tem uma família abençoada, né? São pessoas Sim. abençoadas aqui na nossa comunidade que nos abençoa com a presença de vocês aqui. Isso é maravilhoso, né? Sim. E de tudo isso que você contou, Thalita, de tudo isso, de toda essa sua história, qual é a maior lição que você tirou para a sua vida? Que Deus me ama incondicionalmente, acima de qualquer erro que eu tenha cometido, Ele me ama. Porque nesse processo todo de ser encontrada pela graça, eu precisei passar por um processo de perdão. Porque às vezes a gente acha que a gente não é digno das coisas, e a gente é. Eu quero dizer para você que o maior perdão que eu tive que viver foi o meu próprio perdão. Me perdoar por ter negligenciado a minha vida. Deus me criou perfeita para viver os planos dele. E o que eu fiz? Eu fiz mais escolhas, eu tive que colher as consequências dessas escolhas. Mas quando eu permiti que Deus trabalhasse na minha vida, eu passei a viver algo... Às vezes as pessoas falam, você é religiosa hoje. Não. Eu vivo uma graça e eu vivo uma liberdade e eu tenho uma vida tão gostosa e tão leve. Na presença de Deus é um vazio que eu nunca achei em nada de tudo isso que eu vivi. E eu vivo com Ele. Então, assim, a gente se diverte, a gente vive leve, né? E nessa infinita misericórdia de Deus, eu fui alcançada. E eu consegui me perdoar, liberar um perdão, através do curso, né, do Casados para Sempre. Que a gente tem uma das lições, que é a do perdão, que me marcou muito. Eu entendi que ali eu precisava não só perdoar o Miro por falhas que ele teve comigo e pedir perdão por falhas que eu tive com ele, mas viver o perdão comigo, porque eu ainda ficava aprisionada. Mas você fez isso, você fez aquilo. Eu tinha sonhos, eu tinha pesadelos. E quando eu consegui liberar esse perdão, em oração, em entrega, foi assim, um peso assim, que saiu da minha vida, do meu coração, da minha mente. Entender que o amor de Deus é acima de qualquer coisa na minha vida. E que eu tenho valor para Ele. Que Satanás, ele aprisionava a minha mente, jogando essas coisas. Você não tem capacidade, você não pode, você, né? E Deus, ele foi tão bom comigo que ele me levou a um caminho profissional que eu não imaginava. Hoje eu sou uma profissional na área da trança, eu ganho dinheiro com isso, eu vivo disso, né? Agora vou dar curso também, sou capacitada para isso. Então, assim, como que eu posso não ver Deus na minha vida? Se ele me tirou daquele lixo, da imundícia, e me trouxe a um caminho digno, me mostrou que eu era capaz, me mostrou que eu era grande diante dele, assim, com ele. Porque diante dele, eu posso ser o que ele quiser. Sem ele eu não sou nada. Nunca fui nada. Sim. E hoje, assim,
Eu vivo o novo de Deus com prazer, porque é prazeroso, é bom, sabe? É muito bom, as amizades se fizeram novas, os ambientes que a gente frequenta hoje, né? Os amigos verdadeiros. Então é tão gostoso, é tão prazeroso, que eu não quero mais sair dessa presença. Eu não consigo me ver fora disso, desse contexto, dessa liberdade. Então, a maior lição que eu tenho é isso, é o amor de Deus sobre a minha vida. Thalita, que história comovente, que história inspiradora, né? E nós estamos chegando no fim do nosso podcast. A gente quer agradecer você por compartilhar essa história conosco. Realmente você trouxe aqui uma lição de vida para todos nós. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te usando, que o Senhor ele continue fazendo uma obra na sua vida, da sua família, porque nós somos obra em andamento. Sim. Né? E o Espírito Santo a todo momento ele está trabalhando na nossa vida. Sim. Não existe ninguém perfeito, porque nós vamos alcançar ainda essa perfeição, mas não é aqui, né? Então, assim, que o Espírito Santo de Deus ele continue agindo através da sua vida, do seu esposo, dos seus filhos, e que vocês possam refletir a glória de Deus através da vida de vocês. Amém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Amém. Foi assim, maravilhoso, edificante esse bate-papo, essa conversa. Né? E no próximo podcast nós vamos ouvir o seu esposo também. Né? A história é tremenda. Eu quero agradecer. Ele também né? tem uma história de vida forte. Bem né? forte. Tem a parte dele, né? Sem a parte dele a história é incompleta. Mas eu quero muito agradecer, né? Primeiramente a Deus por toda essa trajetória vivida. Hoje eu entendo que isso é para glorificar o nome dele. E viver, ser curada para ajudar a curar. Sou muito grata, né, pela essa oportunidade, por todas as oportunidades que eu tenho de exaltar o nome do Senhor, principalmente dentro da CPT, né? Estamos aí para isso. Sou muito grata por ter ele do meu lado. Ele foi um pilar muito importante para mim. Não desistiu, né? Esteve ali o tempo todo. E é muito bacana poder compartilhar esse testemunho e talvez alcançar vidas e dizer para você que Deus tem o melhor para você. E que Deus pode mudar a tua vida, a tua história. Aquilo que para você tá perdido, para ele não tá. Deus tem vida para te entregar. E algo novo para te entregar. Então é muito, muito gratificante ter essa oportunidade. Eu que agradeço. Amém. Talvez você que está aí nos assistindo, né? Talvez você está passando por momentos difíceis na sua vida. Você viu através do testemunho da nossa irmã Thalita que existe solução. Às vezes a noite está escura, o momento é difícil, mas Jesus ele tem uma vida nova para você. Às vezes você não está passando por isso, mas conhece alguém que esteja passando por isso. É por isso que eu peço para você, compartilhe esse podcast. Alguém que esteja precisando pode ouvir esse testemunho, mas entenda uma coisa, Deus é o dono de tudo e nada sai do controle de Deus. Então nós finalizamos esse podcast dizendo a você, mais uma vez, creia, coisas podem mudar na sua vida. Deus é com cada um de vocês. Somente creia e vocês vão ver a glória de Deus brilhando sobre sua casa, sobre a sua família, sobre a vida daqueles que estão ao redor de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Terminamos aqui. Nossa, podcast para uma semana, isso aí, minha filha.